gente reclama, né, da dificuldade, mas a gente não tem noção do ineditismo que é esse momento que a gente está vivendo no país. Acho que quem é da saúde tem percebido que nunca a gente falou tanto de cuidados paliativos. Está longe ainda do ideal, mas já está. Eu lembro de uma época que eu falava de cuidado paliativo, eu olhava assim com a cara trancada, licenciatura. E hoje não, a gente tem gente dispondo do tempo para ouvir sobre cuidados paliativos. Então é um prazer muito grande, agradeço o convite. Vitor e Milena somos parceiros lá no PROAD. Estou aqui com parte da Comissão de Cuidados Paliativos do HUT, Nayane e Alva, Nayane Bebê, Alva, assistente social. E eu atualmente, eu sou oncologista, eu sou médica formada aqui pelo Piauí, pela Universidade Federal. E sou formada em Oncologia Clínica pelo Instituto do Câncer, do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou à frente das comissões de cuidados paliativos do HUT e do Hospital Universitário, Ana está aqui também, que é lá do Hospital Universitário, todo aqui com o pezinho dos cuidados paliativos. Atualmente também eu participo do grupo condutor estadual, a gente vai falar um pouquinho sobre a política nacional. E o Estado, o Brasil, ele é obrigado, a partir de agora, na verdade a gente já era, mas agora é lei federal, a gente tem que oferecer cuidados paliativos. Então o Estado também está se organizando no grupo condutor, eu e Nayane estamos lá nesse grupo condutor, também trabalho na Oncologia Clínica do Hospital Universitário, onde eu sou coordenadora da residência médica. Quando tem hora, tem que tirar a botadinha. Não sou boa com tecnologia. Não estava passando. Não, ele estava passando ainda não. É porque parece que quando demora ele. Ah, não, gente, para. O negócio estava passando igualzinho. Gente, parece que do nada surgiu essa história de cuidado paliativo. Mas a verdade é que o mundo já fala de cuidado paliativo por pelo menos meio século. E a gente aqui está lá na pontinha do rabo do foguete. Se a gente for olhar um pouquinho da história, na Idade Média nós tínhamos os hóspices, que eram instituições que elas ficavam na estrada para caravanas. E as pessoas que estavam ali naquela caravana, que não tinham condições de permanecer na viagem, idosos, pessoas adoentadas, terminavam ficando nesses hóspices para morrer. Ficava lá no cantinho, não conseguia seguir. É da Idade Média também o nome palio, de onde vem o paliativo, que eram mantos, que meio que davam alguma proteção para os cavaleiros na jornada na Idade Média. Então a ideia de que cuidado paliativo é para a gente deixar num quarto para morrer é daqui da Idade Média. Quem ainda pensa que cuidado paliativo é deixar no cantinho e não fazer nada, está com a mente na Idade Média. Porque no século XX aparece essa jovem senhora chamada Cicely Saunders. E a Cicely Saunders traz um conceito de dignidade até a morte. Ela chega com uma ideia doida de dizer, cara, a pessoa está viva, ela merece cuidado. Traz um conceito de que a dor, ela não pode ser, mensurada somente pelo físico. A dor, ela é total. Então, se você vai cuidar da dor de alguém, você tem que cuidar do componente emocional, espiritual, social. E é essa jovem, Cicely Saunders, que funda em 1967 o primeiro hospice no mundo, nos moldes dos cuidados paliativos modernos, que é o que a gente faz hoje. A Cicely Saunders, só para saber, ela era médica, assistente social e enfermeira. E escritora e capelã. Ela era capelã também. Que comum! Ela era uma equipe de cuidados paliativos. Nesse histórico, gente, a gente vê aí, depois que a Cicely Saunders inaugura o Santo Cristo, ele vira um grande centro de
cuidados de pacientes em terminalidade, um grande centro de pesquisa, muito do que a gente usa hoje de opioide, curativos, nasce lá no St. Christopher, e as pessoas do mundo inteiro começam a visitar o St. Christopher para tentar entender o que é que era essa pegada da Cicely. Um desses é o Dr. Balfomont, na década de 70, canadense, faz um fellow lá com a Cicely, volta para o Canadá, e é ele que institui o termo cuidados paliativos, porque o termo hospice lá no Canadá havia um problema de semântica com o termo hospice. Na década de 90, a OMS endossa o termo cuidados paliativos, que é o que a gente usa até hoje. E daqui de 90 sai a primeira definição de cuidados paliativos, que ela foi sofrendo modificações, a gente vai chegar na frente como é a definição atual. Na década de 90, o INCA inaugura o HC4, que é o primeiro hospital de cuidados paliativos oncológicos do Brasil. Na minha formação, eu tive a oportunidade de conhecer, é um prédio gigantesco, eles têm um aquário enorme na recepção, toda a estrutura, um andar para capelania, então é um hospital estruturado somente para cuidados paliativos. Em 2005 é inaugurada a ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que hoje é um órgão norteador de práticas de ensino e pesquisa. Em 2006, 2012, 2018, eu vou falar mais para frente, o Conselho Federal de Medicina começa a se organizar, para a gente ver que aqui no Brasil as coisas são mais recentes. Começa a se organizar com algumas resoluções importantes que endossam a prática médica dos cuidados paliativos, vou falar lá na frente. Em 2018, o Ministério da Saúde lança a Resolução 41, dizendo que o SUS é obrigado a oferecer cuidados paliativos na atenção primária, na urgência, na emergência, hospitalar, assistência domiciliar. Ele só não diz como, porque nessa época a Resolução 41 diz que era obrigado a oferecer o acesso, mas não falou no financeiro e ela meio que ficou ali no canto. Em 2024, ano passado, em maio, finalmente é publicada a portaria 3.681, que instituiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que nada mais era do que a Resolução 41, mas agora falando de custos, de verbas, de financiamento do Ministério da Saúde, tripartite, estadual e municipal. Em 2024 também, aqui em maio, aqui em dezembro, é publicada a Lei Federal número 15.069, dizendo que no Brasil o SUS é obrigado a oferecer cuidados paliativos. Então não é mais uma questão só de humanização, de vontade, é lei. Nesse momento, todos os estados do país estão se organizando para ver como essa lei vai funcionar. Ainda está meio frouxo, mas vai chegar uma hora que as coisas vão ser cobradas, porque se lei a gente vai ter que seguir. E agora, em janeiro desse ano, acho que muita gente viu nas redes sociais, a inauguração do Hospital Monte Serra, na Bahia, que foi o primeiro hospital de cuidados paliativos do SUS geral. Porque lembra, a gente já tinha o HC4, mas ele é só para pacientes com câncer. Os pacientes que são atendidos no INCA são encaminhados para lá, ele não recebe outro tipo de cuidado paliativo. E o Monte Serra é um hospital de cuidados paliativos gerais. A gente está andando. Temos demanda? Temos. Mais de 60 milhões de pessoas por ano necessitam de cuidados paliativos. E a Organização Mundial de Saúde mostra que menos de 15% dessas pessoas têm acesso aos cuidados paliativos. Gente, 18 milhões de pessoas por ano morrem com dor, em sofrimento. Morrem com dor, em sofrimento, por falta de acesso aos cuidados paliativos. Por falta da gente entender, da gente saber. Eu, particularmente, presenciei no meu internato, no último ano de medicina, um paciente com um calazar, em delírio hiperativo e dor, e ele morreu assim, contido, se mordendo, sangrando. E eu lembro que na época eu era estudante, eu não sabia o que fazer. Hoje eu já sei. Eu espero que todo profissional de saúde um dia saiba. Mas o colega Estado que estava comigo naquela noite não sabia o que fazer. E hoje, isso que me formei 20 anos, mas essas cifras são de agora, 18 milhões ainda morrem com dor. No Brasil, a estimativa é de que 650
150 mil pessoas precisam de cuidados paliativos. O que é que tem o último atlas da NCP? O Brasil tem um serviço na rede pública para cada 1,6 milhões de habitantes, na rede privada parecido, 1,4. A Associação Europeia de Cuidados Paliativos recomenda que o ideal é que a gente tenha 2 serviços de cuidado paliativo para 100 mil habitantes. Está longe ainda de atingir isso. O Brasil, gente, é um dos piores países do mundo para morrer. Nós estamos num país onde as pessoas morrem com dor, morrem sofrendo, morrem sem ter acesso a tratamento digno, morrem sem humanização. Esse ranking, quem está dizendo isso não sou eu digo também, mas não sou eu não. A gente tem um ranking, esse Economist Intelligence, ele é um órgão que ele é contratado para avaliar scores, vários tipos de scores de qualidade de vida, scores de gerenciamento de rede, e um desses scores que ele calculou foi esse índice de qualidade de morte. A primeira vez que eles fizeram isso foi em 2010. Nós éramos o terceiro pior país do mundo para morrer. Eram 40, uma lista de 40. Em 2015, eles ampliaram a lista para 80 países. E foram observar o quê? Se o país tinha política nacional de cuidados paliativos, como era a oferta de opioides nesse país, quanto que os serviços públicos de saúde estavam investindo em cuidados paliativos, se havia treinamento na política desse país, dos profissionais gerais, como é que está a consciência pública sobre cuidados paliativos. E aí eles avaliaram 80 países, nós ficamos, gente, na posição 42. Ou seja, a gente não ficou nem na primeira metade dos países. Nós ficamos atrás na América Latina do Chile, da Argentina, do Equador, gente, a gente ficou atrás da Mongólia e da Uganda. Os melhores países do ranking, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Se vocês quiserem ter uma morte como a rainha da Inglaterra, a gente vai ter que morrer lá, no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia. E os piores países também, paciência, Iraque, Bangladesh e Filipinas. O que é cuidado paliativo? Gente, cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida. Ponto. A nossa aula podia acabar aqui. Daqui a gente entende um mito já. Não existe paciente paliativo. Paliativo é uma abordagem. É um tipo de tratamento que busca o quê? Qualidade de vida. Ponto. Eu não estou falando aqui de fim de vida necessariamente, eu não estou falando aqui de UTI, eu não estou falando aqui de RCP, eu estou falando de uma abordagem que melhora a qualidade de vida. Ao longo da história do cuidado da saúde, nós esquecemos de priorizar a qualidade de vida. É por isso que os cuidados paliativos ressurgem aí nos últimos 50 anos. De quem, Carla? Pacientes, sejam eles adultos ou crianças, e os seus familiares. Em que momento? É qualquer qualidade de vida? Não. O cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças, num momento específico da vida deles. Quando eles estão diante de uma doença potencialmente fatal. E entenda que é potencialmente fatal, não significa que está morrendo. Um câncer de mama metastático é potencialmente fatal? Posso estar indo no supermercado, pegar as crianças da escola, namorar com o marido à noite, mas tem uma doença potencialmente fatal. E aí a gente começa a entender que cuidado paliativo não é necessariamente somente para quem está no fim de vida. Como? Identificando e avaliando ativamente o sofrimento, tratando impecavelmente a dor e demais sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Esse é o conceito mais atual que a gente tem da Organização Mundial de Saúde de cuidado paliativo. Era o que vocês tinham em mente? Sim? Que ótimo! Quem precisa de cuidado paliativo, gente? Claro, a primeira coisa que vem à cabeça é neoplasias malignas. Mas a gente vê aqui no Atlas que a HIV fica em segundo lugar no ranking de necessidade de cuidado paliativo, doenças cerebrovasculares em terceiro lugar de cuidados paliativos, necessidade, demência em quarto lugar. E aqui entra tudo, doença hepática, cirrose, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, DPOC. Ai, cuidado. Gente, DPOC tira a qualidade de vida? É potencialmente fatal?
Então, cabe uma abordagem para melhorar a qualidade de vida. Uma insuficiência cardíaca avançada é potencialmente fatal? É potencialmente fatal. Rouba a qualidade de vida? Então, é um paciente elegível. Demência, AVC, HUT, traumas graves com sequelas. Então, se a gente entender, elegível para cuidado paliativo é qualquer paciente que tem uma doença grave, potencialmente fatal. Tanto ele quanto a família dele, buscando qualidade de vida. Então, esse é o superdoutor. O superdoutor é treinado no ACLS, todos os treinamentos de estudo de eletrólito, tudo, ele sabe tudo. E alguém diz assim, superdoutor, ele está lá no plantão, assim, será que não era bom chamar o pessoal do paliativo para falar com a família, com o paciente? Aí ele fica nervoso. Pô, mas esse menino tem 30 anos, ele sofreu um acidente de carro, ele está aqui, fez só uma craniectomia descompressiva. Não vou chamar paliativo agora não, gente. Calma, vamos investir no paciente antes, né? Não. Atualmente é assim. O superdoutor, ele fica com medo. Ele diz assim, não, calma, ou eu vou investir no doente, ou eu vou chamar o paliativo. Eu vou paliar, ou eu invisto ou eu palio, ou eu invisto ou eu palio. Ok, vamos andar. Por quê? A gente ainda tem muito mito. Cuidado paliativo acelera a morte. Você chama a família e diz assim, olha, nós somos da equipe, não quero esse negócio de paliativo aqui não, porque depois que chama esse negócio de paliativo, não vai mais para UTI, tira o tratamento, limita o cuidado do paciente, acelera a morte. Ou então, o médico não chama, a equipe não chama, porque é só para quem tem câncer, esse menino sofreu com um trauma, você tem uma insuficiência cardíaca, eu chamar paliativo para quem tem insuficiência cardíaca. Cuidado paliativo só pode ser feito no hospital, não pode ser feito em casa, são mitos que a gente tem. E aí a gente vive esse gráfico, em que o paciente recebe um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, e ele vai com tratamentos prolongadores ou curativos, ele tem insuficiência cardíaca dele, ele descompensa uma, duas, interna, reinterna, ele está no O2 em casa, ele está acamado, ele vai, quando ele está se engaspeando, chama o pessoal dos cuidados paliativos. 45 dias de UTI, quando ele está com nora dobrada, vasopressina, pipi alta, chocadaço, fazendo estabilidade hemodiátrica, chama paliativo, gente. Chegar no final do filme não dá para mudar nada. Não funciona. Doutora Temel, cirurgiã oncológica, pensou assim, cirurgiã, lá do MD Anderson. Aliás, mito, da Harvard. Ela pensou assim, cara, e se eu pegar esses pacientes com câncer de pulmão metastático, que chegam aqui pra gente, será que se eu pegar esse paciente no dia da consulta do oncologista, encaminhar ele para falar com a equipe de cuidados paliativos, isso muda a qualidade de vida deles? Era a dúvida dela. O paciente acabou de receber o diagnóstico, batendo bola, saía da consulta do oncologista da Harvard, tratamento top de linha. Randomizou os pacientes. Um grupo ia tratar só com oncologia. O outro grupo ia tratar com oncologia e fazer consultas em paralelo no ambulatório de cuidados paliativos. Ela queria observar qualidade de vida, ansiedade, depressão, randomizou 151 pacientes. E o que foi que ela achou, gente? O que ela já esperava. Os pacientes que tinham câncer de pulmão igual, tratamento oncológico igual, top de linha, quem foi acompanhado pela equipe de cuidados paliativos precocemente teve melhor qualidade de vida, menor índice de depressão. Imagina alguém que você ama muito hoje tendo um câncer de pulmão metastático. Acontece. Se eu dissesse, olha, eu tenho um tratamento, uma abordagem que diminui em menos da metade o risco dele ficar deprimido durante o tratamento. Você quer? Quem que não quer, gente? Menos da metade do risco de depressão. Menor taxa de tratamentos agressivos no final de vida, somente pelo acompanhamento precoce dos cuidados paliativos. Agora, o que o estudo não esperava encontrar, por isso é um estudo emblemático dentro dos cuidados paliativos, é que os pacientes que foram acompanhados precocemente pela equipe de cuidados paliativos viveram
quase 3 meses a mais do que quem não foi acompanhado pelos cuidados paliativos. E lembra no slide anterior que eles tiveram menos tratamento agressivo no final de vida. Eles foram menos para UTI, foram submetidos menos a RCP, mas no grupo que teve um gerenciamento de sintoma, planejamento de cuidado, resolução de conflitos, priorização da autonomia do paciente, nesse grupo eles viveram quase 3 meses a mais. E a literatura é vasta. Cuidados paliativos precoces, maior probabilidade da pessoa morrer dignamente em casa, menor procura SPA, menor internação hospitalar, menos internação em UTI, menos gasto médico, maior satisfação com o tratamento. Esse estudo já queria ver outra coisa. Ok, Carlos, estou convencido. O superdoutor está se convencendo. Cuidado paliativo precoce melhora a qualidade de vida, melhora o controle de sintomas, dá menos depressão, paciente. Mas sabe como é? Para eu falar, cadê o vídeo? Isso saiu. Para eu falar com o diretor, eu vou jogar a batata para a Milena. Para eu falar com a direção, eu não sabia. Para falar com o doutor Raimundo, eu não adianta só eu falar com ele de depressão, de qualidade de vida, eu tenho que falar de money, porque ele está ali na pressão, na panela de pressão. De onde é que vai sair o dinheiro, quanto é que vai custar, quanto vai sobrecarregar o hospital. Fizeram esse trabalho, é um trabalho nova-iorquino, é um trabalho retrospectivo. Lá eles conseguem, na rede, se comunicar, todos os hospitais. Então eles pegaram hospitais de Nova York, 4 hospitais que tinham pelo menos 5 anos de funcionamento, pelo menos 350 leitos e pelo menos 5 mil admissões por ano. Separaram lá os pacientes que tinham pelo menos um dos critérios: câncer metastático, cabeça e pescoço localmente avançado, que funciona como metastático, câncer de pâncreas avançado. Ou então pacientes HIV/AIDS complicados, CCODP ou C que tiveram pelo menos 2 internações nos últimos 6 meses ou 1 UTI, pacientes com cirrose ou qualquer paciente na UTI que ficou mais de 5 dias internados. O que é que eles queriam saber? Separaram esses pacientes e observaram quem tinha tido um parecer da equipe de cuidados paliativos, porque todos esses hospitais tinham um time de cuidado paliativo, uma equipe. E eles queriam saber, gente, os pacientes têm doenças graves, estão internados em hospitais iguais. Um parecer da equipe de cuidados paliativos muda o custo desse doente ao longo da internação? Conseguiram incluir 1.700 pacientes que tiveram alta, perto de 500 que morreram, queriam observar o impacto financeiro. O que eles acharam era a consultoria de equipe de cuidados paliativos levou uma redução, gente, mediana de $6.900 por paciente. Em quem teve alta, a redução foi em torno de $4.000, nos que morreram a redução foi de $7.500, somente pelo fato de um parecer da equipe de cuidados paliativos. As doenças as mesmas, os hospitais semelhantes, em um foi pedido uma consultoria e no outro não. Conclusão do estudo: uma equipe de cuidados paliativos no hospital com mais ou menos 150 leitos pode gerar uma economia anual estimada entre 84 e 252 milhões de dólares. Por quê? Controle adequado de sintomas, auxílio no planejamento de cuidado, redução do uso inapropriado de terapias fúteis, maior deshospitalização e menor rehospitalização. Adoro, tá faltando aqui. Já quero marcar a próxima. Gente, trabalho nacional. Assim, mas esse trabalho é lá de Nova York. Será que aqui no Brasil faz diferença também? Esse trabalho foi publicado ano passado, mas ele foi desenhado lá em 2019 pelo pessoal do ICESP de São Paulo, do Instituto do Câncer de São Paulo. Também queria avaliar o impacto financeiro, mas lá foi diferente. O ICESP, o Hospital de Câncer, ele já tinha uma equipe de cuidados paliativos lá, mas a equipe funcionava somente por parecer do oncologista do EMAR. Aí o diretor pensou assim: e se eu pegar essa equipe de cuidados paliativos e eu mudar a rotina, ao invés da equipe esperar que o oncologista chame,
sou da ONG, eu sei que às vezes os oncologistas demoram a chamar também. Vai uma linha, 2, 3, 4, 10 linhas de tratamento, até quando está naquele gráfico lá no finalzinho de chamar aqui. A direção diz assim, vamos criar a rotina semanal de encontros da equipe de cuidados paliativos com a equipe da ONG Hemato. E no round, eles vão passar o round com os pacientes e a equipe de cuidados paliativos vai começar a identificar as demandas de cuidado paliativo, independente da solicitação de parecer. Será que isso muda o custo dos pacientes que morrem na enfermaria? E aí eles pegaram, avaliaram os pacientes que faleceram, instituíram essa rotina, viram quanto custava um mês, os últimos 30 dias dos pacientes antes da rotina nova e 8 meses depois da rotina nova. Perto de 400 pacientes, 200 antes, 200 depois, e eles foram avaliar se a presença mais próxima dos cuidados paliativos levava a menos visita ao departamento de urgência, se diminuía a admissão hospitalar, a admissão de isso tudo é dinheiro, gente. E como é um hospital de câncer, eles queriam saber assim, será que se a equipe de cuidado paliativo estiver mais próxima, precocemente, será que isso economiza quimio e radiofúdio? Antes dos cuidados paliativos, o custo mensal, o último mês de vida, $13 mil. Depois, $11 mil. Gente, uma economia para nós brasileiros, que somos pobres, perto de R$10.300 se a gente for converter para o real hoje. Somente porque a equipe de cuidado. Eles não, e no trabalho eles falam, gente, a equipe já estava aqui, nós não gastamos nada. Nós só aproximamos a equipe de cuidados paliativos da equipe de oncologia. Isso gerou para o hospital, por paciente, $10 mil. Ou reais. R$10 mil. E o cuidado paliativo foi no trabalho associado a menor tempo de hospitalização, menor procura ao pronto-socorro, gente, menor uso de quimio e rádio no último mês de vida, que é o que a gente define como terapia fútil, uma economia de R$52 mil por paciente. Então, assim, a literatura é vasta, aqui são só 2 exemplos, mas assim, a equipe de cuidados paliativos, ela se sustenta. É claro, tem que ter um investimento inicial, porque não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Essa tem sido a nossa briga das comissões. As comissões hoje, elas existem em paralelo às nossas atribuições dentro do hospital. Uma equipe com dedicação exclusiva. Mas o tempo vai mostrar que a equipe se basta. Conclusão do estudo, a integração precoce dos cuidados paliativos reduz o número de tratamento potencialmente inadequado durante o último mês de vida, melhora o controle de sintoma, melhora a comunicação, conduz melhor os conflitos, melhora o planejamento de alta e, por consequência, tudo isso leva à redução de custos na saúde. E aí? Investe ou chama paliativo? As duas coisas, gente. Diagnóstico de uma doença potencialmente fatal no mundo ideal, a equipe de cuidados paliativos está junto. E aí a gente sai desse gráfico e passa para esse gráfico, que é o gráfico preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Recebeu o diagnóstico, gente? Esse azul mais escuro, demanda paliativa, abordagem paliativa. Esse azul mais claro, abordagem curativa, demandas curativas de controle. É óbvio que ao diagnóstico, as demandas de cuidados paliativos são menores. As demandas do tratamento modificador são maiores, mas não significa que não hajam demandas de qualidade de vida naquele momento. À medida que o tempo passa, as demandas de cuidados paliativos aumentam, tratamento modificador cessa, chega uma hora, muitas vezes, que não tem mais tratamento modificador. Não é que não tem o que fazer, é o tanto de coisa que tem para fazer. Não há mais tratamento curativo, modificador da doença. E aí, muitas vezes, o paciente fica no que a gente chama de cuidados paliativos exclusivos. Morreu, acabou com o cuidado paliativo? Não. A equipe de cuidados paliativos é treinada para acompanhar o luto dessa família. E aí, então agora estou confuso. Se não é mais só para quem está morrendo, como é que eu vou saber se a pessoa precisa ou não? Se ela tem demanda ou não de cuidados paliativos? Nós temos ferramentas na literatura, que era o que a Milena estava falando. Dentro desse projeto do PROAD, uma das metas deles, eles têm 2 metas principais, que seria a gente escolher uma ferramenta de triagem que a gente use na rede. Porque se você for olhar na literatura, tem várias. Então, nós escolhemos
escolhemos, nesse trabalho com eles, o SPIT, que é do inglês, é um acrônimozinho do inglês. Não é uma ferramenta nova, ela já é de 2010. Ela não é uma ferramenta para avaliar a necessidade de um especialista. Ela é uma ferramenta para avaliar a demanda. Será que tem sofrimento? Será que tem dor nesse contexto desse paciente? Ela identifica adultos com doenças crônicas que possam estar tendo alguma perda clínica. E qual a função do SPIT? É a função óbvia. Gente, esse paciente está deteriorando, a gente tem que olhar para ele com um olhar diferente, é só isso. SPIT positivo não é paciente que não vai para UTI, não é porque está com o pé na cova. SPIT positivo significa alguém que tem alguma demanda mais complicada, de sintomas. A gente precisa o quê? Revisar os cuidados dele, só isso. Antecipar um planejamento de cuidados, óbvio. É uma ferramenta validada em vários estudos e países. E ela não é uma ferramenta para avaliar tempo de vida, mas tem um trabalho italiano que ele mostrou que os pacientes SPIT positivos, eles têm uma probabilidade de morte no próximo ano. Então, talvez a gente esteja diante de alguém que vai morrer, esse vai ser o último ano de vida dele. Como você queria que fosse o último ano de vida? Maior possível. Maior possível. De preferência em casa com a minha família. Sim. Para você, de preferência em casa com a Se sua bem que eu família. tenho um colega que ele descobriu um tumor altamente agressivo e ele começou agora a viajar com a família dele. Também. Entendeu? Qualidade de vida. Mas você Mas concorda? é pior. Mas você na concorda? qualidade de vida dele, que pode ser o último ano dele. Você concorda que ele só está viajando porque ele teve a oportunidade de entender que ele estava no último ano dele? Porque senão ele podia estar trabalhando até a véspera dele falecer. 24 horas. Gente, como que funciona o SPIT? Ele tem 3 quadros. No sistema, ele já está funcionando no gestor de força. Na tela do gestor. Mas eu vou passar para a Milena. E a Milena passa. Pessoal. Um videozinho, tutorial. Ele tem 3 abas. A primeira aba tem 6 critérios gerais. Que ele diz lá: paciente teve internação hospitalar não programada, essa doutora? Ano passado, só esse ano ele já internou 2 vezes aqui na UPA. Ele veio aqui na UPA, foi internado no hospital, teve algo já a segunda vez. Ou então, se ele estava internado no HUT, foi para casa, já internou de novo. Ele teve internações não programadas? Ele está com uma capacidade funcional ruim? Ou seja, doutora, a mamãe é da cama para o sofá, é do sofá para a cama, é da cama para o sofá o dia todinho. Ela não tem mais ânimo para fazer nada. Depende de outros. Ela não toma banho sozinha, eu tenho que levar ela ao banheiro, ela banha sentada numa cadeira, para eu vestir ela eu preciso. Ela não bota mais a comida dela no prato. Tá perdendo peso, ih, mamãe tá emagrecendo, tá perdendo não sei quantos quilos. Tem sintoma, o oncologista dela tá tratando, mas a doença não melhora mais não. A falta de ar dela no DPOC melhorava, agora ela tá tomando a clomia, corticóide, não melhora mais não. Ou então a própria pessoa diz assim: doutor, a minha mãe já disse que não quer mais essa hemodiálise, não. Ela não está mais aguentando, toda vez que ela vai para a hemodiálise, ela passa mal. Ou a família diz: eu não quero mais isso. Esses são os 6 critérios gerais. Pontuou 2, ele vai abrir a segunda aba, ele não abre isso tudo. Ele vai abrir assim, ó, uma janelinha: câncer, demência ou fragilidade, doença neurológica, doença cardiovascular, respiratória, outra condição hepático-renal. Você vai lá na janelinha, o DPOC, é uma insuficiência cardíaca, é uma doença renal. Se ele pontuar 2 aqui e 1 aqui, pode ir atrás desse paciente, ele tem alguma necessidade. A vida dele, a qualidade de vida dele não está legal. É isso que a ferramenta diz. Pontuou 2 gerais e, no específico, a vida desse paciente, dessa família não está boa. Vai lá, conversa, revisa o que é que está sendo feito de medicamento, vai ativamente, considera a avaliação de um especialista, de um pneu, de um cardio, para ver se otimiza esses sintomas. Vamos acordar sobre o objetivo de tratamento. A insuficiência cardíaca é irreversível, essa falta de ar não vai melhorar, ela vai evoluir. O que é que nós vamos fazer na hora que não estivermos conseguindo respirar? Planeja com antecedência e registra em prontuário. É só isso o SPIT. É para funcionar na rede. E, na verdade, na rede municipal, ela já está no gestor. O pessoal do Estado também elegeu o SPIT. E o HU, que ele fica no meio termo entre o Estado
E o município também vai usar a ferramenta SPID. Então, nos próximos anos, é para nós todos falarmos numa linguagem só. Um paciente que é SPID positivo, todo mundo sabe o que é, olhar com um olhar diferenciado. Mas vocês entendem que SPID positivo, pode ser que ele vá para o UTI? Pode. Vou dar um exemplo. Paciente com câncer de próstata, está fazendo segunda linha de tratamento, doença incurável, mas ele tem sequela, tem demanda porque ele perdeu peso, ele está um pouco mais fragilizado, mas ele tem doença de metástase óssea apenas, está em tratamento comigo lá no HU. E aí agora ele fez uma pneumonia. Não é por câncer, fez uma pneumonia básica. Não está conseguindo respirar. Pode ir para UTI? Doença oncológica está controlada ali com o hormônio. Pode, gente. Pode, vai para UTI. Tá. Mas ele vai para UTI. Tem chance de dar ruim? Tem. Está em tratamento oncológico. Então a gente faz um acordo. A gente planeja com antecedência. Não vou levar ele para UTI prometendo milagres para a família. Nós vamos fazer um acordo. Pode ser que essa piora seja só da pneumonia. Nós vamos fazer um tratamento com antibiótico, esperar que ele melhore, tire ele do ventilador e ele tenha alta da UTI. Se não for, o caminho vai ser outro. Mas pode ser que vá. Só para a gente entender que dentro de um espírito positivo vão ter pacientes em fim de vida, mas vão ter pacientes também que a gente está manejando, está com doença controlada, o DPOC está controlado, a cirrose está compensada, ok? E aí bato na testa. Doutora, então é espírito positivo, esse paciente é paliativo? Não. A minha alma sai do corpo e volta. Gente, é paliativo. Paliativo não é um diagnóstico. Paliação não é um tratamento. Então, paciente cardiologístico, renalgístico, se você fala que esse paciente é paliativo, você não está dizendo nada. Mas é porque a gente tem aquela ideia de que é paliativo. Eu lembro uma vez que quando eu era acadêmica, isso há um tempo atrás, bastante tempo, que eu fui fazer um trabalho lá na Oncomédica de análise de prontuário. Quando eu abri o sistema lá deles, tinha lá cuidados paliativos. Eu, meu Deus do céu, ninguém aqui tem então vai morrer. Ninguém aqui tem mais chance. E entre essas pessoas, tinha um avô de uma amiga minha que eu conheci. Meu Deus, a gente conta pra ela. Eu fiquei assim, meu Deus. Mas é um entendimento que a gente vai amadurecer. É o nosso trabalho. Assim, a partir de hoje, ninguém vai chamar paciente paliativo. Não vou jogar vai. Paliativo, gente, não é um diagnóstico. Se você está querendo se comunicar de uma forma eficaz, efetiva, falar que o paciente paliativo não vai ajudar, você não está dizendo muita coisa. Nem dizer que esse paciente está em paliação. E aí? Então, como é que a gente fala? Gente, qual que é o plano de cuidado paliativo desse paciente? Estava todo mundo lá em cuidado paliativo. Mas cada um deles lá tinha um plano de cuidado diferente. No plano de cuidado de um, estava lá, priorizar a dor, reforçar a morfina. O que é que tem no plano desse paciente? Otimizar, titular a dose de morfina. Ponto e nada mais. No outro, se esse paciente parar, tem ordem de não reanimar. No outro tem lá, se parar para não reanimar, mas a gente vai fazer um trial com hemodiálise. Então, cada plano de cuidado paliativo vai ser diferente de um para o outro. Se vocês querem estar em paliação, você não pode dizer nada. E da corre o risco da pessoa entender que nem ela entendeu. Ah, é paliativo, está em paliação. Ah, coitada, coitada. Vamos chamar a família pra gente. Doutora, mas eu tive uma situação também recente que eu achei interessante. De uma família que faleceu, da família mais distante, e assim, o que aconteceu é que a família veio pra cima de mim revoltada porque entubaram a paciente. E à medida que eles começarem a entender que eles têm o direito de não ser entubados, isso vai aumentar mais ainda, porque a nossa população ainda nem sabe. Mas o que eu falo para os colegas também, que pra gente ouvir isso não é um processo, porque a primeira vez que eu vi o paciente dizer, ele realmente era um paciente que estava nas semanas finais de vida dele, entendeu? E ele dizia assim pra gente, pra equipe, eu não quero ser intubado. Mas se você entender que a intubação não vai melhorar, se você está convicto, você fica de Mas boa. antigamente, assim, no meu entendimento, isso me soou, ele me deu tapa na cara no dia que ele falou isso. Pra mim era muito difícil entender, aceitar como profissional o que ele queria. Entendeu? O que ele queria. A ideia que gera, né, assim, é que está desistindo do paciente, né? Então, Isso Aí eu te desse
lá em Dois Pés de Blocos, eu trabalho na área, né? Eu trabalho na vigilância de saúde. Aí teve um caso lá, uma paciente, que ela sabia dessa condição dela, que tinha um problema mais forte. Aí ela disse, não quero um tratamento, só que os agentes de saúde, toda a estrutura da saúde da nossa cidade estava lá fazendo isso que você falou aí. E aí, que bom que já tem a lei aí que vai proporcionar mais conforto para todos os pacientes que precisarem, né? Legal. Vai dar certo. Tá dando. Gente, esse gráficozinho é lá do pessoal de Goiás. E eu trouxe ele porque assim, a dificuldade da gente se comunicar é grande. E eles lá, eles propõem essa tecnologia. Lembra aquele gráfico lá no começo? Então, uma forma talvez da gente se comunicar, isso aqui não é um consenso nacional. É uma ideia que o pessoal do Goiás usa e que eu acho bacana. Então, assim, esse paciente está em cuidado paliativo precoce. Talvez ajude a pessoa a entender que ele está lá no comecinho da doença. Ou então ele está em cuidado paliativo predominante, complementar, e ele está em cuidado paliativo exclusivo, seria uma ideia de que nesse momento não há mais tratamento modificador de doença. Nesse momento ele está focado na abordagem de controlar os sintomas. E terapias fúteis e potencialmente inapropriadas. É uma outra tecnologia que a gente traz, falei no trabalho. O que é? Ano passado, a ANCP lançou um posicionamento sobre suspensão ou não início de terapia, de suporte artificial de vida. É um documento interessante, mas eu trouxe os conceitos de terapia fútil. São qualquer terapias que não tenham qualquer possibilidade de alcançar o seu objetivo fisiológico, elas são ineficazes. As terapias fúteis são descritas como um equívoco, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista bioético. E elas não devem ser iniciadas ou mantidas, nem mesmo a pedido do paciente ou do seu representante. Eu tenho uma professora que ela diz assim, gente, autonomia não é uma criança mimada. Ah, eu quero, não tem indicação, mas eu quero. Não é isso. A autonomia ela vai ter um limite bioético e técnico. Se não é tecnicamente adequado, não é bioético, não existe autonomia, isso não é autonomia. E aí o manual, o posicionamento traz, por exemplo, como exemplo, prescrição de antifúngico para um paciente com infecção bacteriana, prescrição de antibiótico para um paciente com morte encefálica que não é elegível para doação de órgãos. E as terapias potencialmente inapropriadas? É aí onde há mais margem para ver os valores do paciente. Você vai ter que sentar e conversar. Porque elas até têm uma capacidade, às vezes, de produzir algum efeito fisiológico, mas ela não é proporcional à condição clínica do paciente, os valores, os objetivos. Exemplo, já tive familiar na UTI que até concordava da gente suspender a noradrenalina, mas deixa ela ligada até chegar o filho dela. Bem isso mesmo. Ela é potencialmente inapropriada, ela consegue. Ela vai manter aquela pessoa viva para sempre? Não. Mas ela vai dar talvez horas para o filho chegar? O terreno das terapias potencialmente inapropriadas dá uma aula sozinha, por si só. O benefício pode existir, mas o ônus, o sofrimento, incompatibilidade de valor torna a intervenção inadequada. Exemplo, nutrição enteral por sono em paciente com tendência avançada terminal. Paciente FAST-7, a nutrição enteral não aumenta o ganho calórico desse paciente, não diminui o risco de lesão por pressão, agita o doente, aumenta o uso de psicotrópico. Pode até ser que dê uma caloriazinha para o paciente durante o tempo, mas a que custo? E para chegar onde? Iniciar hemodiálise em paciente em estado vegetativo crônico. Então, assim, o terreno das terapias potencialmente inapropriadas é vasto, eu trouxe só para a gente se ligar que existe. É fácil? Não é. Lembra que eu falei, vamos fazer um trial na UTI? Será que um antibiótico vai ajudar? Não sei, o paciente usou um monte. A gente, às vezes, é claramente paciente com colangiocarcinoma metastático, hipotenso, intubar ele. É óbvio que aquilo não é fútil. Na hora que eu fizer uma indução nesse paciente, ele para. Isso é tecnicamente bioético inapropriado, inadequado, então isso é fútil. Mas vão ter situações que a gente não vai saber. Paciente com câncer de mama, quarta linha, estava respondendo, mas ultimamente está mais frágil, internou, sei lá, está com 4 de hemoglobina. Eu acho que é da doença.
porque ela já vem falhando, quarta linha. Mas será que não é da anemia? Vamos fazer um trial, família, é o seguinte, nós vamos fazer uma transfusão de 2 concentrados para ela. Se ela estiver restrita ao leite pela anemia, ela vai melhorar. Se não for, não adianta a gente ficar transfundindo direto. Então vai ter uma zona de cinzas, que às vezes a gente vai precisar fazer um trial de UTI, um trial de antibiótico, um trial de transfusão, mas a gente vai ter que sentar, conversar, que todas as medidas elas têm que ter um plano, um objetivo. A gente não vai ficar transfundindo hemodiálise, antibiótico, sem um propósito. A suspensão de tratamentos fúteis ainda é um desafio. Dentro da oncologia, é fato. 1 a cada 10 pacientes recebem quimioterapia. Isso aqui é do mundo, mas no Brasil não é diferente, não. 1 a cada 10 pacientes ainda recebem quimioterapia nos últimos 30 dias de vida. Por que é tão difícil? Falha de comunicação, pouca informação sobre os cuidados paliativos, medo de não fazer nada. Se eu tirar a quimio, mas doutora, eu vou tirar a quimio e não vai fazer nada? E é interessante que às vezes no consultório a gente encerra a quimio. E aí aquela conversa de encerrar a quimio é um pavor. Eu estou acompanhando uma senhora idosa, agora ela tem CC, tem doença coronariana. E quando a gente foi conversar sobre suspender a quimio, ver a família toda, se preparou. Eu estava no consultório indo, todo mês. Parou a quimio, melhorou o apetite. Tá grave? Tá. Câncer avançado? Sim. Insuficiente? Sim. Mas tirou uma grave que não estava ajudando. Aí a família se organizou para a morte da mulher. Não tá morrendo, não. Melhorou a qualidade. Mas a família achava que uma vez que parasse a quimio, ela não ia ter mais o que fazer. E ela estava no meu consultório controlando dor, tosse, dispneia. Tá ótimo, vai fazer o aniversário dela. Me chamou para o aniversário. Tem um caso também nas redes sociais, foi bem divulgado, acho que no final do ano passado, de uma jovem que disse que estava com cuidados paliativos e todo mundo esperou a morte dela. Não sei se vocês viram. Mas nessa sala aqui, ninguém mais vai esperar isso. E aí ficaram cobrando dela. Você não disse que tinha sido. Tu não morre não, mulher. Vai morrer. Disse que eu morrer. Conflitos pessoais, dificuldade de predizer sobrevida. Essa tabelinha aqui, ela mostra, por exemplo, a estimativa de sobrevida pessoal do MIA. Ela varia muito. Chega assim, doutora Carla, você acha que esse paciente tem quantas semanas de vida? Ah, eu acho que ele tem 6 semanas, o doente tinha 4. Não, nesse trabalho aqui, o médico dizia assim, eu acho que tem umas 7 semanas de vida, o doente morreu em 3,5. Então, geralmente, a gente superestima quando essa estimativa de vida ela é feita somente. Para isso, existem ferramentas também. Não é para a gente decorar, mas só para a gente saber que existe. Essas são duas muito utilizadas nos cuidados paliativos, especialmente dentro da oncologia, o ECOG e o Karnofsky, e eles avaliam a funcionalidade desse paciente. E a literatura mostra que esses pacientes aqui, com ECOG 3, o ECOG 3, gente, é um daqueles critérios lá do SPIT, que é que ele fica mais de 50% ou na cama, ou no leito. Ou pacientes com KPS de 40 para baixo, eles geralmente têm uma expectativa mais breve, de menos 6 vezes. Volto a dizer, é uma ferramenta da oncologia, porque a gente vai ver que dentro, por exemplo, da demência, dentro do DPOC, da ciência cardíaca, as curvas de funcionalidade são um pouquinho diferentes. Trago essa outra ferramenta que ela nasceu na oncologia também, mas ela foi desenhada em pacientes que estavam fora de tratamento quimioterápico. Ela pega critériozinhos clínicos, o KPS, a gestoral, presença de edema, delírio, dispneia, e ela é capaz, com uma sensibilidade, uma especificidade alta, de predizer tempo de vida. Então, tem como você preparar alguém para o último ano, para os últimos dias, preparar uma família. Eu lembro de um artigo que eu vi de uma jornalista, ela falando assim, eu queria ter sabido. Ela estava organizando a papelada do pai, depois que o pai morreu, e ela viu na cópia do prontuário que a equipe já sabia que o pai estava em cuidado de fim de vida, mas ninguém conversou com ela. E ela disse que o pai morreu numa visita comum. Ela chegou para fazer uma visita comum com a mãe e o pai morreu. E ela ficou profundamente ressentida quando ela descobriu que todo mundo já sabia, menos ela. Por quê? Porque é tempo de se organizar. Doutora, quanto tempo minha mãe tem? Essa semana eu ouvi assim, doutora, mas eu ainda tenho 2 meses de vida. Aí a gente responde o quê? Não sei não, mas não responde não. Eu disse assim, por que você quer
Por que é tão importante esses 2 meses? Porque minha filha vai batizar daqui a 2 meses. Dá tempo a gente se organizar para batizar. Mas já dei resposta diferente. Não, doutor, é porque eu tenho que organizar minhas férias, eu estava pensando em tirar ano que vem. Não, tire agora. Tire agora. Geralmente, por trás de uma pergunta, quanto tempo eu tenho, tem um plano, tem uma história, tem um objetivo. Negar a família, negar ao paciente o direito de saber disso, a gente não pode. Mas a gente também tem que saber como, as maneiras da gente falar. Ninguém vai fazer ninguém anotar numa agenda, cronômetro, quantos dias faltam para morrer. A gente viu que um dos motivos dessa transição difícil é a má comunicação. Recentemente a gente teve lá para a HUT um treinamento de comunicação de urgência difícil, foi bem legal. O que é uma notícia difícil, uma má notícia? É qualquer informação que vai mudar o futuro da pessoa de uma forma negativa, dela e dos familiares. Por que a gente tem que comunicar? Gente, a literatura mostra que as pessoas querem saber, ao contrário do que a gente pensa. Não, doutor, mas se a pessoa souber, ela se entrega, morre mais ligeiro. Não, gente. A pessoa que... Os primeiros, quando você entrevista os pacientes, eles querem saber do diagnóstico, eles querem previsões realísticas sobre o tempo de vida e eles querem se organizar para isso. O Código de Ética diz para mim, Carla, que eu não posso deixar de informar se o doente quiser. E a gente sabe pela literatura que a comunicação influencia o nível de esperança, a adesão, o ajuste ao tratamento. Uma comunicação eficaz, ela melhora o relacionamento entre médico e paciente, entre pares, interprofissional, reduz danos, como insatisfação com a equipe, reduz processos jurídicos, gente. Você vai conversar nas câmaras técnicas, boa parte dos processos nem é por erro. É uma falha de comunicação. Às vezes até tem um erro médico, mas se a comunicação ela é feita de uma forma adequada e eficaz, passa-se, resolve-se. E melhora a assistência, a adesão, confiança. E mais, o bacana, diz assim, mas é porque a doutora Carla tem um jeitinho de conversar, né, gente? Falando só para ela, conversar não, gente. Comunicação é uma competência, que requer, como qualquer competência, claro, uma vontade. Se for de má vontade, não vá. Não, quero me comunicar de forma eficaz. E você vai aprender, vai treinar, vai ver estratégias, protocolos, vai treinar em loco. No dia lá da nossa capacitação, a gente fez uma encenação de como dar. Cadê a pobre coitada da aula? Era a médica que tinha que dar o diagnóstico de uma morte encefálica. Existem ferramentas? Existem. Não vou me estender, mas trouxe 2 estratégias e a gente pode voltar num outro momento só para falar sobre elas. Protocolo SPAD, já ouviram falar? É um acrônimo também. S, se prepara para o encontro. Vai conversar com a família, ainda que você esteja aqui na UPA. Dá uma olhada no prontuário. O que é que esse paciente tem? Quem é? Ele está com quem? Quem é aquela senhora que está lá? É a mãe dele, é a esposa, é o filho. Ele está doente há quanto tempo? Ele trata onde? Né? Paciente de doutora Carla do Abraú. Ela suspendeu o tratamento do câncer tem 2 meses. Então se inteira do caso, prepara o ambiente, não conversar no meio do corredor, às vezes não dá, mas se der, senta, olha no olho, se aproxima, desliga o celular, põe no bolso, para de ficar olhando o relógio. Antes de você falar, veja o que é que o doente sabe, a senhora está entendendo o que da sua doença? Às vezes na UTI, eu faço plantão de UTI também, e assim, o que a senhora está entendendo do seu fulano? Está internado, sei lá, 15 dias. Não, estou entendendo que ele está melhorando. O que está melhorando nele? Você vai assim, o que já falaram com a senhora? Não, o cirurgião disse que a cirurgia foi tudo bem, fez uma encraniectomia, parou num centro cirúrgico e ele disse que a cirurgia foi tudo bem. Então vê o que a família, o paciente está entendendo. Convida. Posso passar os resultados dos exames como estão aqui? Como que a gente vai combinar? Aí, não quero saber de tudo. Ainda que as notícias não sejam boas, podemos conversar honestamente? Podemos. Então, você convida a pessoa. De todas as vezes que eu convidei na minha vida, 2 vezes só o paciente disse que não queria participar. E eles caem do consultório. Então, seu fulano, o senhor prefere não saber o que está aqui? Prefiro. Então, o senhor se importa de esperar lá fora, então, quando eu combino com a sua família? Não me importa.
O senhor... Quando acontece, por exemplo, já aconteceu algumas situações de um paciente idoso, né, que tem um diagnóstico já associado com outra doença e a família prefere não falar. Aí quem decide aí? Quem decide aí? Na oncologia acontece direto. A família... eu queria falar com a doutora antes. A senhora quer falar antes o quê? Não, porque eu não quero que eles saibam. Pessoal, fique calma. Nós estamos do mesmo lado. Por que a família não quer que saiba? Porque ela ama. Ela está querendo uma briga comigo, não uma guerra contra mim. Ela quer proteger. E o que é que eu quero? Mesma coisa. Como médico, eu quero proteger ele. Nós estamos do mesmo lado. Mas eu não posso negar ele se ele quiser participar. E o idoso, ele é uma janela à parte, porque às vezes ele tem uma demanda como se ele fosse uma criança, mas ele não é uma criança. A criança você pega pelo braço, leva, ela não decide nada. O idoso, ele tem direito. Então, se ele está consciente, ele quer entender. E aí eu disse assim, fique tranquilo, vai ser no ritmo dele. Se ele não quer, tipo, o doente não quer, ele nem pergunta. Quando você pergunta assim, só quer me perguntar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Mas quando você vira para o senhorzinho e diz assim, seu João, já lhe explicaram o que o senhor tem? Não, doutor, ninguém me explicou nada. Mas não explicou por quê? Porque o senhor não quer conversar, o senhor não gosta, ou porque ninguém parou para explicar, porque ninguém me explica nada. E o senhor quer saber? Quer. Aí você olha para a filha e diz assim, ó. E você para. Agora tem jeitos e jeitos de você falar. Ninguém vai fazer um sincericídio. Você vai aos pouquinhos, vai dando, mas o doente tem o direito de saber. Depois que você convidou, você entra para a parte técnica, vai dar as informações, tem que estar preparado para saber falar, acolhe as emoções desse paciente. Você dá a notícia de uma morte cefálica, a família começa a chorar e você segue com o boletim, então, porque agora a gente vai precisar chamar a óculos, não sei o quê. Então já foi, minha só cri. Não foi eficaz essa comunicação. E no final você resume, e o protocolo diz assim, olha, não faça pergunta fechada, a senhora entendeu, né? Sim, fala pra mim o que foi que a senhora entendeu. Então, que ele vai voltar a tomar a quimioterapia, né? Não! A gente está parando a quimioterapia, porque ela... é mesmo, doutor, minha cabeça está doidinha. Então, revisa e fecha no final. Esse é uma outra estratégia. O Spikes é uma estratégia britânica, esse daqui é brasileiro. O doutor Daniel Fortes é intensivista, paliativista, e durante a pandemia, o que ele percebeu, da pandemia da Covid, que as pessoas estavam muito à flor da pele. Estava todo mundo assim, numa panela de pressão, estava todo mundo muito agressivo. E aí, quando ele tentava botar o protocolo Spikes em ação, então, o que ela falou? Mas você bota essa pele, que estão querendo, não bota aí, não bota esse tubo que vai. E ele não estava conseguindo comunicar. E ele estudou muito neurofisiologia, neurobiologia, e aí ele disse assim, gente, esquece bem que o Spikes no momento, então vou propor uma nova estratégia. A estratégia dele são 3 etapas, a base, o que vem em cima e o que vem depois. Então, assim, só dá pra gente se comunicar se rolar confiança. Se não rolar confiança, não vai haver comunicação. E aí, no protocolo, ele vai dando estratégias. Primeira estratégia, olho no olho. Invenção na cabeça dele, não, neurobiologia. Os macacos se olham nos olhos para acalmar o olho do macaco no olho. Olho no olho é ocitocina. Ocitocina acalma. E o macaco faz isso por quê? Porque ele precisa do grupo coeso para ele sobreviver. Se o macaco estiver tudo doido, ele morre. Então já é lá de trás, olho no olho. E na época da pandemia, quando a família chegava, era tudo muito incerto. Vai morrer, não vai? Ele dizia assim, olha, eu não tenho como lhe garantir o que vai acontecer, mas 2 coisas eu lhe garanto. 1, eu vou sempre lhe falar a verdade. Combinado? Combinado. 2ª, eu e a minha equipe, nós vamos oferecer o que tiver ao nosso alcance para alcançar o melhor resultado possível. Nós estamos empenhados com o seu marido, com a sua filha, com a sua mãe. Desarmou, confiou, aí ele passa para ressonância emocional. Mas, doutor, porque eu estou muito preocupada. Eu entendo, qualquer um no seu lugar estaria preocupado também. Está todo mundo preocupado. Acalmou, ressoou, e é que ele passa para a informação de direito. A doença aumentou, aumentamos o parâmetro do ventilador, a gás piorou.
Descompensou, volta para a ressonância emocional. Tirou a cara, ficou nervoso, volta para a confiança. E assim vai. Agora, o protocolo do Daniel tem uma coisa que os outros protocolos não falam. Ele fala do nível tóxico. Babou, gritou, mostrou o dente. Meu senhor, não adianta, não vai rolar conversa aí. Se fala embaixo, vai mandar um doido, fala abaixo. É meio assim, fala mais alto. Ou então diz assim, se acalme, a senhora. Mandou se acalmar, aí é que fica nervoso mesmo. Então ele fala só, tem um nível top, que ele chama de esgoto, que não rola conversa, não é seguro. Como que ele coloca lá no protocolo? Dona Maria, desse jeito, eu não consigo me comunicar. Eu não estou me sentindo segura nesse momento de comunicação. Nós vamos deixar essa comunicação todo momento. Sai. Porque não é seguro nem fisicamente para você. Conferência familiar é uma outra ferramenta, uma outra estratégia, em que você junta a família para planejar cuidado, diretivas antecipadas de vontade, decisões compartilhadas, manejar o que a gente estava falando agora, a conspiração do silêncio. Esse gráfico aqui é do manual da NCP. Acho que é o Dr. Crispim que fez. Não lembro agora. Chega lá a família e diz assim, doutora Carla, mas eu não quero que a mamãe saiba. A doutora Carla diz assim, mas olha, ela tem um direito importante para se organizar. Tá bom, então eu vou deixar na sua mão. Aí o paciente entra aqui, conversa de então, o câncer voltou do fígado agora, voltou do pulmão, nós vamos fazer tratamento. É mesmo, doutora? No outro dia, ela sai até bem, no outro dia a filha tá César, eu disse que não era para falar, a mamãe passou a noite todinha chorando. E a culpa é sua. Mamãe não dormiu, ligou para os irmãos tudinho, dizendo que vai morrer. Se desesperou. Eu disse que não era para falar para a mamãe, não jantou, não tomou café, mamãe tá péssima. Eu sabia que não era para falar para a mamãe. Porque a gente vive numa sociedade, a gente que chorar e se preocupar não é bem visto. Eu estou falando para o paciente no consultório que o câncer que ela mais temia voltou, a pessoa chora e a família diz, não, mamãe, pare com isso. Seja forte, mamãe. Ó, aqui um papel. Gente, não pode chorar. Se assim, chore. Chore. No meu consultório é um lugar seguro para a senhora chorar. Claro que a senhora vai chorar sempre. Mas hoje é um dia de chorar. O que é que o gráfico mostra? Recebeu a informação? Claro, gente, o humor desce. Você entra no luto antecipatório, sua vida virou de cabeça para baixo. Quem não recebeu está aqui, ó, de boa, alienado. O tempo vai passando, o que é que acontece com quem sabe? Se organiza. Entra em paz. Eu lembro de uma paciente que ela preparou a mortalha. Ela mandou a filha comprar o terço que ela queria segurar. Ela dividiu, a coisa pouquinha, mas ela dividiu que ia ficar com cada filho. Aquela Nossa Senhora quer ter filho, não sei quem. Tudo organizado. O que acontece quando está tudo organizado? O humor melhora no próximo vídeo. E quem ficou alienado, está em silêncio. Ele não pode perguntar se ele vai ter dor. Ninguém fala nada. Ele não pode perguntar se ele vai ter falta de ar. Ele não pode perguntar quanto tempo. Ele pode se organizar, fazer um plano que ninguém fala nada. Eu atendi. E o pior do pacto do silêncio é que não tem como a pessoa ouvir nada, gente. Essa semana atendi uma primeira vez, um câncer de intestino, era um senhor e a filha. O cirurgião não tinha falado nada ainda. E chega pra gente muito comum, aí a gente vai dar notícia. Ele disse, não, doutora, ele disse que era pra falar com a senhora. Ok, sei fazer, faço. Quando eu falei pra filha, aí ele disse assim, ai doutora, mas o meu medo mesmo era que fosse câncer, mas não é não, né? Aí deu a notícia que era. Aí a filha disse assim, eu sabia. Porque eu ouvi na hora que alguém falou a palavra câncer. Eu fui do outro mundo e voltei, mas não podia conversar com ninguém. Ninguém tinha conversado com ela. Gente, não tem como. Você tentar, a pessoa vai ouvir, aquilo vai gerar uma preocupação, vai gerar um medo, e a única coisa que ela não pode é conversar, porque ninguém fala com ela, todos. E até algumas fantasias também, né? Que nem fazem parte do... Que nem fazem parte. Então, assim, o que a literatura mostra é que a conspiração do silêncio é maléfica para todo mundo, para a equipe. Para o paciente, tem trabalho mostrando que a família que mente, ela tem um luto pior. Porque muitos deles se sentem mal por ter mentido para a mamãe nos últimos tempos, nos últimos meses, na última semana de vida. Então, o ideal é que a gente se capacite, treine como se comunicar e a gente faça uma comunicação eficaz.
Falhas de comunicação, já falei aqui, procedimento técnico não é oferecido em cardápio. Seu pai está grávido, quer que faça tudo ou só paliativo? Escolhe aí. O câncer piorou, ele não vai conseguir respirar. Quer que entube? Os rins pararam, ele não aguenta hemodiálise. Mas a senhora quer que dialise? Gente, se está no cardápio, eu quero uma apendicectomia para mim e uma traqueostomia para ela. Não, senhor, o chefe, ele não indica esses pratos, então por que está no cardápio? Se você coloca dessa maneira, quer que entube ou não entube? Ai, quer que faça tudo? Ai, claro. Doutor, eu quero que faça tudo. Quem que não quer tudo pro seu parente? E aí o cara diz assim, ei, colega, avisa aí a hora que bater. 10h45. Não foi o que ele pediu? Eu entendi direitinho o que ele me pediu. Ele pediu para eu avisar na hora que batesse. 10h45, o que é tudo? Assim, quero que faça tudo é o quê? Ter um plano de cuidado com metas objetivas. Então vamos fazer tudo sempre. Mas o que é que cabe dentro desse tudo? Esclarecer o que cabe dentro do tudo, ele é diferente para cada momento. Naquele momento lá atrás, a hemodiálise fazia sentido, mas agora ela está deteriorando, não faz mais sentido. E quando você conversa, quando você planeja isso antecipadamente, a família é a primeira na UTI. É dizer, doutora, essa diálise não está funcionando. Ela está piorando com essa hemodiálise. Porque você planejou com metas claras, reais, comunicação clara, direta. Essa tabelinha aqui é do manual do Oxford de bolsa, que ele coloca, por exemplo, mas não vai fazer ressuscitação no meu pai? Gente, a chance de uma reversão dentro de um hospital, de uma RCP, de um paciente terminal é de 1%. E ainda assim, ela é fugaz, é associada a encefalopatia, fratura de costela, todo mundo sabe o barulho da costela quebrando. Então, para 1% que vai reverter e parar de novo. Se a família entende isso, ela não quer. Agora, se você pergunta, quer que faça tudo, quer que reanime? Mas reanimar é dar ânimo para a pessoa, né? Eu quero que reanime meu pai, que ele está muito desanimado. Então, muito dos conflitos é nossa culpa. É a nossa comunicação que não está eficaz. E entrar nessa frase, até falei dela, da Cicely Salles, que ela diz assim, cuidar de você no momento final de vida, eu quero que eu me importe com você, até o último momento nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver bem durante a sua... até o dia da sua morte. Tudo, vamos fazer tudo. Estou terminando, gente. Aspectos éticos e jurídicos. Volta ao superdoutor. Ele está tranquilo agora, mas aí agora, o que aconteceu? Deixa eu ver como é que eu estou dizendo. O superdoutor está de plantão, na UTI, paciente com múltiplas disfunções, está 40 dias internado na UTI, já teve 2 paradas, desligou a sedação, nunca contou, está no vegetativo crônico, falência de antibiótico, autocoli B, médio, tudo, não está tolerando hemodiálise. E aí agora a equipe está propondo cuidar de fim de vida, desligar essa nora, suspender a hemodiálise, que o superdoutor ficou nervoso. Mas se eu desligar a nora, eu não vou mais titular a nora, mas não vou desligar, porque já ligaram, porque senão eu vou ser processado. Quem nunca? Quem nunca? E aí, será que ele tem de fato motivo para ficar preocupado? Ele pode desligar essa nora? Gente, Conselho Federal de Medicina, 2006, não é de agora, estamos quase com 20 anos. Resolução número 1805. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável. Respeitar a vontade da pessoa. Oi, tem que respeitar a vontade da pessoa. Então, assim, se a mulher dele está dizendo que é para ligar a nora num cadáver, é para ligar a nora no cadáver. O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou seu representante as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. Essa nora é adequada? Não.
ela vai restituir a saúde dele? Não fútil. Então, nós temos respaldo, sim, pelo Conselho Federal de Medicina. A decisão deve ser registrada. Vou desligar na hora que eu não gosto de Nora. Porque está acabando o nosso mal. Não. Paciente, é código 4, falência aguda, falência antibiótica, falência neurológica, lá. É assegurado. A resolução diz que o doente, a família, podem ter o direito a uma segunda opinião médica. E esse doente, ele vai continuar a receber todos os cuidados necessários para aliviar o sofrimento, assegurar assistência integral, conforto físico, psíquico, social, espiritual, inclusive tendo direito de alta. Quantas vezes na UTI, quem trabalha em UTI já viu essa cena? Desliga a Nora, suspende a hemodiálise, todo mundo espera morrer. E a pessoa Ele melhora. mesmo. Vai de alta, sai do ventilador porque estava chocadaça, de ficar ligando Nora, fazer vasodilatação. Saiu da Nora, vai desmamando o ventilador, vai para o quarto. Assegurando, inclusive, o direito de alta. Quando foi, nesse mesmo ano, no ano seguinte, aliás, o Ministério Público disse assim, epa! O Conselho Federal de Medicina está querendo legislar sobre eutanásia. Isso é eutanásia, suspende essa resolução do CFM. Aí o CFM foi dizer assim, não, coleguinha. O conceito é de ortotanásia, uma situação em que a morte é certa. É iminente, é inevitável. O reconhecimento da morte como um processo natural em pacientes terminais representa a possibilidade de oferecer conforto diante do inevitável, como uma morte menos dolorosa e mais digna. E aí a própria Justiça e o Ministério Público disse, me esquece, desculpa, falha nossa. A resolução vale sim, ela versa sobre ética, a ortotanásia ela não constitui um crime de homicídio, a resolução incentiva inclusive o registro de prontuário. Parabéns para vocês, desculpa aí, foi um deslize nosso. Em 2010, o nosso Código de Ética fala que no processo, lá nos princípios fundamentais, no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os ditames de sua consciência e previsões legais, o médico aceitará as escolhas dos pacientes relativas ao procedimento de diagnóstico terapêutico, desde que adequados ao caso cientificamente comprovados. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, esse foi um marco, porque pela primeira vez o Código de Ética trouxe a palavra cuidados paliativos. E aí vale para todos os coleguinhas médicos. Quem é médico aqui? Levanta a mão. Ah, mas esse negócio de paliativo não é para mim, é para a doutora Carla. Não leu as letras pequenas do contrato. Está no Código de Ética médica. Todo médico tem que propiciar aos pacientes todos os cuidados paliativos apropriados. Formou medicina, jurou no Código de Ética no Brasil, jurou que vai fazer cuidado paliativo também. Abreviar a vida do paciente, olha, isso não pode, tá? Nem que seja pedido do paciente ou da sua esposa. Nos casos de doença incurável e terminal, temos que oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis, obstinadas. E aí perguntaram assim para o superdoutor, já perguntaram para o juiz assim, mas então o paciente está lá na enfermaria agora, está lá no hospital, ele tem paciente da doutora Carla, estava tratando câncer de pulmão, doença espalhou, falhou o tratamento, a doutora Carla que não tem mais como tratar, a família está ciente, e agora no plantão a saturação dele está 80. Aí todo mundo nervoso. Não chama o plantonista para entubar, chama o plantonista para entubar. O plantonista disse assim, não, assiste a aula da doutora Carla, gente, eu já vi aqui no prontuário, ele tem diretiva já de vontade. Ai, você vai deixar ele morrer? E aí? Isso é uma missão de socorro? Deixar morrer? A professora falou que quando sou médica, né? Ali eu teria assim, entre aspas, né? Que eu sou terapeuta da parte intensivista. Eu acho que é multiprofissional, como a professora falou, começa lá na família, lá conversando no planejamento, e a gente discute, né? Eu acho que sim. Não, quando eu disse médico,
porque o código de ética médica, às vezes a gente mete assim, não, isso é do pessoal do paliativo, não é comigo, eu sou cardio. É que nem o CID, né? Tem também o CID, que é o CID, que é o CID o gratuito, né? O conselhozinho também uma norma, né? Também, que acho que a gente tem que evoluir com isso, né? Sim. Gente, perguntaram para o juiz, deixar o paciente morrer caracteriza omissão de socorro? O juiz respondeu, gente, meu coleguinha só responde pelo delito comissivo por omissão quem tem o dever legal e jurídico de agir para impedir o resultado e podendo fazer o seu mínimo. Impedir o resultado exige um quadro reversível e transitório. Então, permitir uma morte digna de um indivíduo de fase terminal de doença incurável não é omissão. Doutor, então, meu pai vai morrer? Vai. Ele está morrendo. E nós vamos cuidar para que essa morte seja a menos sofrida possível para ele e para você. Isso não é omissão de socorro, porque ele está morrendo. Não é algo Mas nesse que caso pode desligar o respirador? Pode? sim. Extubação paliativa existe. Ah, então, nesse caso eu posso ligar o ventilador, eu vou lá, meto o dedo no ventilador, a família que se vire. Funciona? Qual é o meu objetivo de desligar o ventilador? Diminuir o sofrimento. A família não entendeu esse desligar do ventilador. Então melhorou o sofrimento da família? Não. Então, gente, as ferramentas a gente tem, mas o objetivo é aliviar o sofrimento, é dar qualidade de vida. Então, apesar de eu ter esse conhecimento, eu preciso fazer um plano com essa família. E eu já participei de extubações com a família planejada. Eu nunca tive uma extubação que a família voltou chateada. Eles sempre agradecem. Uma das queixas maiores que eles têm na UTI é aquela imagem horrorosa do tubo enfiado na boca. Quando você tira e que o paciente melhora, o semblante, eles agradecem. Mas é um processo de comunicação. E aí os residentes às vezes ficam, ai, não sei o que, extubação. Gente, a extubação ela é a cereja do glitter, é o glitter da cereja do bolo. Tem um monte de coisa antes pra gente conversar, pra gente aliar. Quando a gente chega num ponto da extubação, é porque tá tudo resolvido. Eu lembro de um paciente uma vez, que ele era um paciente demenciado. A geriatra já tinha amarrado com ele que não era para ele ser entubado, ele não queria, a família não queria, as duas não queriam. Mas ele piorou da falta de ar em casa. A filha fez o quê? Trouxe na UPA. Aí preocupado para melhorar a falta de ar. Porque exatamente ele estava sofrendo com a falta de ar. Sim. Aí a família trouxe, por favor, gente, equipe, tira a falta de ar do meu pai. Aí o Antônio disse assim, vamos entubá-lo. Ela disse, não, ele já conversou com a geriatra, a gente já combinou, quando ele estava luz, ele não queria. É só para melhorar a falta de ar. Se não quer, quem tu trouxe para o plantão para quê? Vários reais. Aí o paciente, entubado, transferiram para o HUT. Não foi aqui não, veja bem se onde foi mesmo. Transferiram para o HUT. Meu boletim visita a família em prantos. Traz o relato. Doutor, ele não queria. A gente já sabia, a demência dele está avançando, ele não come mais. Eu só queria que ele melhorasse da falta de ar. Ele não fala, ele não come, ele está no leito o dia inteiro. Foi o que a gente fez? Organizamos uma intubação. Em 2 dias, organizamos tudo, família, paciente, tiramos o tubo. Ele ainda ficou com a gente, acho, uns 3 dias na UTI. Aí eu acho que por isso que tem a parte multiprofissional, né? Porque o fisioterapeuta trabalha muito com a parte de tudo isso. Acho que deveria começar primeiro por lá, para depois ser uma coisa mais. Por isso que a gente precisa. Por isso que a gente precisa de 2 dias. A gente precisou de uns 2 dias para quê? Para organizar todo mundo, a equipe inteira, não só o físio, mas o técnico que está com aquele paciente tem que entender o que está acontecendo ali. Todo mundo, o diarista, o plantonista, o técnico, é multi, todo mundo tem. Então, assim, Porque a gente está ali, né? Por exemplo, cuidando do paciente. Chegou apegado. o plantonista e diz assim, dona Raíla, desligue o respirador. Eu não. Eu estou trabalhando comigo pelo menos com purgatório. Eu vou com vocês. Mas se a senhora for para o inferno porque deixou o ventilador ligado e o paciente foi sucumbido de manchando em cima da Mas se cama. não me disseram por quê, né? Tem nada que esses trabalhos
sempre a Voltamos para a comunicação. comunicação. É o que sempre falta nos hospitais, é a comunicação. É na vida, é no casamento, é na escola, é a comunicação que deu para tudo. O E a entrosamento humanização falta também. demais. Não, e também não se faz cuidados paliativos só na figura do médico, é a equipe É. Eu já vi um caso inverso que me chamou muita atenção. O paciente já tinha tudo isso alinhado no UTI que ele estava. Era tudo bem claro, foi bem discutido, foi bem aceitado pela família. Ok, o paciente saiu de alta da UTI nessas condições que a Carolina falou. E ele estava na enfermaria, vivendo os últimos momentos, aceitando a família inteira, aproveitando os últimos dias. Um belo dia, o paciente faz uma parada lá na enfermaria. Piorou, parou respiratório, não parou. Piorou, insuficiência respiratória. O plantonista do andar, o que ele fez? Ele levou o paciente para a UTI, ele entubou o paciente lá, levou para a UTI, tá. Quando eu vi essa família na UTI, eu fiquei muito triste com aquilo. Porque chegou o ponto, o discurso dele, de quem não se envolvia com o tempo, de quem não olhou para o outro lado do paciente e fez um caminho inverso, e ele conseguiu, com essa família de um paciente que tinha saído da Deprivou o UTI, paciente, com né? tudo muito claro. Confundiu. A família chegou na UTI desacreditando o processo, Claro. questionando Você nem a eles equipe que que tinha entendem. conseguido isso tudo. Então foi um outro processo, né? A família está ferida. Gente, o tamanho dessa ferida. Foi muito Você está Eu ferido, fiquei muito inseguro. E tem trabalho mostrando que em países em desenvolvimento como o Brasil, as pessoas elas já partem de um ponto de medo. De que elas já foi negado tanta coisa. Foi negado a elas o carro que elas queriam, a casa que elas queriam, os filhos estudar na escola que elas queriam. Ela vem de uma negação social tão grande que ela acha que vão negar ela, vão privar ela do melhor. Então ela já vem com o pé atrás. Aí você consegue começar. Outra assim, não, senhor. Às vezes já é um luto tão grande que você nunca mais vai conseguir. E esse luto vai ser complicado. Foi muito mais doloroso, assim. O juiz complementou. Aí alguém falou assim, foi para essa família, que já tinha diretivas e o doutor lá não respeitou. A gente ainda faz isso no Brasil porque a nossa população não tem consciência. Fora daqui é processo. Porque ele tem o direito. Esse daí poderia ser processado. E o juiz disse assim, ó gente, o médico que insistir em manter um tratamento, qualquer procedimento inócuo, artificioso, postiço, gravoso, para um doente terminal, acometido por doença incurável, impondo ele à dor, sofrimento, contrariando a vontade dele, o representante está praticando distanásia. E também será sujeito a responder no âmbito da responsabilidade civil criminal por lesão corporal, constrangimento ilegal, tortura e tratamento cruel. Então você não só está deixando de respeitar, como você pode também ser implicado no estar cometendo um crime. A resolução 1995 fala sobre as diretivas antecipadas de vontade, como um conjunto de desejos prévios e expressamente manifestos sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento que você tem uma doença incurável, sem possibilidade de tratamento modificador e você não pode mais expressar livremente a sua vontade. Claro, se dentro dessas diretivas, se minha doença piorar, eu quero que injete KCL na minha veia para eu morrer mais rápido. Se for alguma coisa que contraria a lei, a gente não vai seguir. Essas diretivas, elas prevalecem sobre a vontade do familiar e de qualquer outro coleguinha profissional. Lá na UTI, uma vez, tinha uma paciente que era do HU, ela tinha 5 filhos, uma filha era testemunha de Jeová, os outros não eram, ela não era. E ela já tinha as diretivas dela, que ela aceitava a transfusão, caso ela não pudesse responder. Ela, por algum motivo, internou na UPA, foi parar no HUT e não no HU. Mas eu conhecia ela do HU. A filha, que era testemunha de Jeová, disse: ela não vai tomar o sangue. Toma ou não toma? Porque ela tinha a diretiva dela por escrito, dizendo que ela aceitava. Então eu vou chegar para essa filha, empurro ela abaixo, olha, não. Nós vamos sentar, vamos conversar, acolher essa família, conversar com essa família, dizer assim, olha, a prioridade aqui é ela, é a vontade dela, é o desejo dela. E a senhora sabe que ela deixou isso escrito, que para ela isso era importante. Então, o meu empenho aqui é com ela, são com as decisões dela, e prevalece sobre qualquer profissional ou familiar diretivo.
paciente. Você já tem vocês? Não. Não é nada, né? É o termo de consentimento, Não, diretivas antecipadas de vontade. É um documento assim. Doutor, mas um negócio desse não acontece não, né? não acontece. Colega, lá plantonista do HUT e do HU, recebe uma ligação, sabe? É uma... Não sei. Não precisa assinar, não é termo de consentimento, não. Assim, no dia, linhas diretivas, eu, Carla, se eu estiver incapacitado, tenho preferência a falecer na minha casa, se for possível. Se a minha doença estiver fora de possibilidade de tratamento, eu não quero ser mantida por suporte artificial de vida. Após a minha morte, eu quero ser cremada. O dinheiro vai ser do meu seguro de vida. Após o meu seguro, tá? Com o meu irmão mais novo e com o meu marido. Em caso de dúvida, se aparecer alguma dúvida, não converse com a minha mãe e com o meu pai. Sério. Eles não vão ter capacidade emocional para decidir nada. Converse com o meu esposo ou com o meu irmão caçula. Se falecer eu e o meu esposo, a guarda dos meus filhos fica com o meu irmão caçula. Já combinei com eles, meus filhos estão cientes. É isso. Não, eu entendi. É porque a gente, na realidade da UPA, né, nem sempre tem essas diretrizes bem implantadas na cabeça da família e do paciente. E eu vejo por esse lado, que legalmente respalda a equipe médica de não prolongar, não A iniciar. capacidade de dizer que aquele paciente está morrendo. Porque ele tem uma Mesmo doença que a que família não, eu quero que faça tudo. Mas é uma Mas ele pode dizer que não vai fazer. E você vai explicar a ela que aquele curso, então você vai ter que ter competência técnica Sim. para sentar e dizer assim, olha, a senhora não está entendendo. Colocar um tubo dentro do pulmão dele, com esse tanto de tumor, não vai sarar o tumor. Nós temos como tirar a falta de ar com medicamento. Colocar ele num leito de UTI não vai mudar a doença dele que está avançando. E vou tirar ele de perto de vocês. Então, manter ele no quarto com medicações que controlam o sintoma dele, quando você explica, cara, é muito difícil alguém dizer assim, mas eu quero. Esse é o grande desafio. requer tempo, preparação, chamar a família. E aí, Às vezes, Eu leio muita regulação, eu vejo relatos dos médicos. Mas Né? Conversado com a família. Mas aquele Porém, a mesa não aceita. Ok, é mais rápido, concorda? É. É mais rápido. Dá tempo, me libera, tira. Então, assim, é mais fácil eu dizer assim, não, a família quer que faça tudo. Não é mais fácil pra mim passar uma entubar do que sentar e fazer uma conferência pra família. Entubar, pegou o tubo, amiga. Quando o ventilador. Cuidado que esse paciente ele vai passar ali. Não. Entendeu? Vou dizer, se eu pensar só em mim, em casa, é muito mais rápido eu pegar o tubo, passar a vida pra família. Você não queria entubar? Tá aí, agora segue. Conversar com a família, explicar, requer mostrar. tempo. Isso é tempo. Muitas vezes não é a linguagem que você está acostumada, é uma linguagem diferente. O que a gente observa é que essa primeira conversa, ela é de susto, de Claro. coração. Ainda tem isso, né, pai? Aí ele volta, eu vou conversar. Desse mês, baleou, Ele nem entendeu. baleou ou não baleou? Família é complicada, tu não baleou. Aí ele vem no segundo momento já, não, doutor, espera. A gente vai processo. o processo. Comunicação de notícia é processo. difícil, Natália. Não é Mas fácil. o primeiro impacto sempre vai ser esse de negação. Porque ele nem escuta, ele não tem condições, o choque é muito. Gente, diretiva DAV não precisa de ser registrada em cartório, não precisa nem estar assinada. Basta, ela pode estar registrada no prontuário, e não precisa ser feito com o médico, mas o ideal é que seja algum profissional que possa orientar. Agora tem uma advogada chamada Luciana Tadalto. Ela é uma especialista em DAV, testamento vital. Então ela diz assim, a gente precisar, não precisa. Mas quando você faz uma DAV, você quer que ela seja cumprida. Então assim, quanto mais artifícios você secar, diz assim, eu já sei que a minha família é complicada, eu vou registrar logo em cartório. Porque eu conheço, meu irmão, ele é complicado, ele vai criar uma confusão. Ela sugere, ela trabalha, ela faz, ela acompanha pessoas que querem fazer, ela, no testamento vital que ela faz com os clientes dela, ela bota um QR Code como um vídeo. Eu, Carla, gozando da minha plena consciência, sabe, estou aqui dizendo que eu quero assim, que eu quero assado. Mamãe, não insiste em me enterrar, vai ser queimada. Tá lá. Então, assim, quanto mais você puder se respaldar, melhor. A política nacional traz as dados, mas traz como um paraquedas. A gente vai ter que educar os profissionais e as pessoas sobre o que é.
aquele paciente já está ali sem domínio nenhum da sua vida, né? Ele já não controla mais nada. Então você vai dizer para ele que ele tem controle sobre algumas coisas. Exatamente. E aí você vai dizer para ele Ele não que está ele pode perdendo, controlar. ele está ganhando o controle. Gente, já falei, portaria 3.681, dentro dos aspectos éticos e jurídicos, política nacional, lei federal 15.069, instituem a política de cuidados paliativos. Aspectos éticos e jurídicos, ok? Não, saíram com mais dúvidas. Mas a ideia é provocar. A ideia é assim, eu saí com vontade de ler sobre esse negócio de DAF, vou atrás. Só para finalizar, vou só pontuar sobre a importância da espiritualidade, da religiosidade. Não dá para a gente falar de cuidados paliativos, de qualidade de vida, sem a gente considerar a importância. Lembrar que religiosidade é diferente de espiritualidade. E a gente tem que, como equipe, um zelo muito grande de não ser proselitista. O que é proselitismo? Eu acredito fielmente, sei lá, pronto, vou dar exemplo, eu sou católica. Eu acredito ali fielmente que a comunhão do domingo ela é essencial para entrar no céu. E você não está comungando aos domingos, você precisa comungar. Isso é impor a outra pessoa a minha fé. E não é esse o nosso papel quando a gente está tentando trazer qualidade de vida. Então, entender a religiosidade, mas a espiritualidade é o que conecta a pessoa com o sagrado. Cada um dentro das suas diferentes religiões. E mais, tem gente que nem religião tem. E ainda assim ele tem o que é conexão para ele com o sagrado. Então, conseguir abordar essa parte da espiritualidade é trabalho também nosso. Oferecer evidência científica de que o suporte espiritual alivia sofrimento, conforto, melhor. Existe a figura do capelão, que é um profissional especializado em suporte. Está terminando, gente. Acho que faltam 3 slides. Que é o profissional especializado em suporte. Ficou depois da nave, ficou todo mundo nervoso. Vou pensar aqui que vai querer escrever na sua nave. Essa é uma das ferramentas, ela chama FI, que é um acrônimo também. O F é de fé, para abordar que crenças espirituais é importante para a pessoa. O I de importância ou influência, que importância aquela fé, aquela crença tem para aquela pessoa. A comunidade, como que aquela comunidade é importante para minha mãe é ministra da Eucaristia. Eles têm um grupo que eles bem forte e eles fazem um trabalho de visitação de pessoas adoentadas. Elas se revezam, são todas senhorinhas, elas se revezam às vezes para dormir com pessoas que não têm familiar, para dormir no hospital, levam camisola para quem tem dor. Então, assim, elas levam Eucaristia para quem é acamado. Então, assim, de que forma? Para minha mãe, por exemplo, ela acamada, é importante para ela receber Eucaristias em casa, chamar o grupo. Então, assim, ver o quanto aquilo e a ação de cuidado. Como você gostaria que a gente integrasse a questão espiritual? Para finalizar, o último tópico, luto. Também é parte dos cuidados paliativos. Gente, qual que é o contrário de morte? Vida, né? Sabe dizer que o contrário de morte é o nascimento? E que a vida é o que tem entre os dois. Então a gente sempre coloca a morte como uma batalha contra a vida. Como se a vida e a morte estivessem ali duelando. Verdade. Nascer e morrer são experiências naturais, iguais, essenciais e valiosas da vida. A vida é o que a gente carrega entre os dois. Quando a gente entende isso, a gente para muitas vezes de encarar a morte como uma perda, uma batalha perdida da vida. A vida é o que você viveu, amigo. A morte é um momento natural que todo mundo vai passar. O luto, essa elaboração de dor, ruptura, tristeza, ele pode ser por uma morte real, por mortes simbólicas. Eu lembro de uma paciente na UTI, ela disse, doutor, eu acho que eu estou ficando louca, porque toda noite eu sento na mesa e espero ele sair do banheiro para jantar. Mesmo sabendo que ele estava internado na UTI. Ela nunca tinha jantado sem ele, depois que eles casaram. Isso é uma morte simbólica. Ela está de luto, o marido está vivo, mas ela está de luto porque ele não janta mais com ela, E ela disse que sentava à mesa e ficava esperando, olhando para o banheiro, esperando ele sair para jantar com ela. Então isso também é luto. Entender que os rituais são individuais. Na época da pandemia ficou famosa essa imagem, vocês lembram? Que era um ritual de luto.
Só que eles dançavam, sacudiam o caixão, estranhou pra gente, porque na nossa sociedade a gente não tem esse hábito de celebrar, de comemorar. Tem um filme bem bacana, que é Viva a Vida é uma Festa. Eu adoro animação, quando eu tenho criança, que ele mostra como é que eles celebram lá o dia de finados, o dia de los muertos, com festa, com desfile, com alegria. Então entender que isso vai ser sempre uma experiência pessoal e que a sociedade em que ele está inserido vai influenciar. Trago a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que a doutora Elizabeth foi outra mulher pioneira, assim como a Cecília Salles. A Elizabeth foi pioneira em tanatologia. A Elizabeth, psiquiatra, diz assim: ei, deixa eu entrevistar os pacientes que estão morrendo aí no teu hospital. Entrevistar os pacientes que estão morrendo, quer falar o que com eles sobre o que eles estão sentindo, que eles estão morrendo. Não é uma coisa macabra, não é doida, não, sai daqui. Mas ela insistiu, não, eu quero conversar com as pessoas que estão morrendo. Insistiu tanto que deixaram. E as pessoas começaram a conversar, começaram a ter alta, tomar menos remédio para dor, dormir melhor, comer melhor. Assim, rapaz, essa conversa está rendendo. Chama ela, dá mais 2 pacientes para ela. E no final do trabalho dela, ela fazia essas entrevistas em auditórios enormes. Desse trabalho dela sai um livro sobre a morte, morrer, que todo mundo já deve ter ouvido falar, das fases da morte. Do luto, negação, raiva, barganha, que a gente achava que era uma escada, né? Primeiro o doente entra em negação, depois ele vai para a raiva, depois da barganha. A gente sabe que não é assim, na prática é bem mais complexo. Essas fases elas vão, elas voltam, elas cruzam, mas entender que esses comportamentos se repetem. O que é mais aceito hoje no cuidado do luto é a teoria pendular. O luto ele vai existir para sempre, não vai acabar. Vão ter momentos em que você está orientado para a perda. Meu pai, Dia das Mães, ele chora pela morte da minha avó todo ano. Ele bota Aguinaldo Timóteo para tocar e ele chora. Para a perda. Mas ele volta, almoça com a gente, brinca com os netos, vai para a restauração. E assim vai. É doentio quando o pêndulo fica preso em só um lado. Mas na vida real é aniversário. É aniversário de casamento, era aniversário da Dia das Mães, agora está chegando. Muita gente pende para a perda, porque lembra da saudade. Era o último slide. Frase do Dr. Pat Adams, virou filme, Dr. Pat. Ele diz: ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder. Mas, ao cuidar de uma pessoa, você sempre ganha, a gente nunca perde. Obrigada.